Buenas tardes, Bom sean dia e boa tarde, sejam bem-vindos. bienvenidos a la presentación Bem-vindos sobre à el Foro apresentação do oitavo monográfico da Associação Internacional de Cidades aquellas Educadoras. personas que Para precisen de aquelas pessoas que precisarem de interpretação simultânea, lembrem que na parte inferior da tela vão encontrar um globo terráqueo e podem escolher a língua de sua preferência, tá? Bueno, es con una enorme ilusión Com que muita ilusão e prazer, nós presentar convocamos a todos vocês para apresentar esse oitavo monográfico da associação, essa coleção que nós já editamos, e que a cidade e a educação são sempre um binômio. E aproveitamos para aprofundar sobre alguns dos temas que visam e que estão relacionados com a Carta de Cidades Educadoras. Nós já fizemos diferentes monográficos, como de urbanismo, de esportes, inclusão social, convivência, meio ambiente e cultura. Este evento vai ser de aproximadamente 1h30, e a dinâmica vai consistir em uma breve introdução da coordenadora da publicação, que é Jágio Herrero, e depois uma rodada de intervenções a partir de perguntas que serão formuladas a autores e autoras, e se pudermos gestar bem esse tempo, podemos fazer uma rodada de perguntas aos assistentes. E depois será um prazer apresentar a Jade Herrera, que é a coordenadora da publicação e desse encontro. Ela é antropóloga, educadora social, professora, ativista ecofeminista. Ela também foi uma apresentadora da Carta de Cidades Educadoras em 2020 e está conosco hoje para coordenar esse encontro. Também está Francisco Obando, que é consultor da Organização Mundial da Saúde e pesquisador vinculado ao Centro sobre Migração, Política e Sociedade da Universidade de Oxford, no Equador. E também está presente a secretária de Educação da Prefeitura de Horizonte, Rita da Cássia Martins Enéas Moura, que vai apresentar a experiência Bordando Resistência Bordadeiras de Alto Alegre. Também está conosco o vereador de Educação e Ciência da Prefeitura de Vila Nova de Famalicão, Portugal, senhor Augusto Lima. É um grande prazer e vou ceder a palavra à diretora da oficina da Escritório de Cidades Educadoras para a América Latina, Laura Alfonso, para dar a bem-vinda. Laura, passo a palavra a você. Boa tarde para todos, bom dia para todos e todas. Muito obrigada por dar a possibilidade de poder cumprimentar nesse espaço e fazer parte desse espaço, porque também queremos agradecer o trabalho de toda a secretaria, tudo o que foi feito para que no dia de hoje possamos cumprir essa diferença horária de uma associação com tanta vida e entre tantas cidades e com tantas regiões diferentes do mundo que fazem parte dessa associação. Muito obrigado e eu parabenizo a toda a equipe pelo trabalho de coordenação. Também quero agradecer e parabenizar a Jage e a todos os palestrantes e aos representantes das cidades que nos acompanham neste evento. Os monográficos são realmente um documento de muito valor que permite mostrar como a associação pode combinar esses dois aspectos, fazer reflexões mais acadêmicas ou provenientes de especialistas, também vinculado com as experiências da cidade, em que os representantes dessa cidade têm que levar adiante, realizar, colocar na realidade os princípios da Carta de Cidades Educadoras. São espaços muito valorizados, e falar sobre o assunto do cuidado numa região como a América Latina, por mais que hoje nós temos representantes de todo o mundo aqui presentes, mas é um tema que traz uma grande complexidade em todas as partes, cuidado da vida, e colocar como
um eixo da associação, colocando as pessoas e pretender reconhecer esse aspecto, dando à entidade a importância que tem trabalhar e pensar em formas e alternativas que coloquemos em comum, levando em conta e considerando o cuidado, que é um tema muito valioso e bom, produto de um trabalho muito interessante de todos. É um prazer, eu gostaria de compartilhar e escutar com muita atenção todas as intervenções, todas as apresentações que vão ser feitas nessa tarde. Muito obrigada, tá, Laura. Agora eu vou ceder a palavra à Fran, a Jaju Herrero, que vai fazer uma apresentação global sobre esse trabalho. Vai nos falar para que todos nós temos muitas vontade de escutá-la. Bom dia a todos e todas, boa tarde a quem esteja mais perto aqui de nós. O primeiro que eu gostaria de dizer é o enorme agradecimento que eu tenho à Associação Internacional de Cidades Educadoras por ter me recomendado, ter me escolhido para fazer a coordenação. É um prazer muito grande trabalhar com essa associação. E dizer que essa coordenação foi, na verdade, um trabalho coletivo, compartilhado com a Marina Canals, com a Maria Angélica Cabeças, também com conjuntos de secretarias que fazem parte. Espero que todos nós tenhamos conseguido fazer um monográfico, compor um monográfico que seja de interesse de todos e que também origine reflexões e proposta de ideias de transformação para todas as cidades. Eu queria partir colocar um tema ou um contexto básico da ideia de qual nós partimos quando pensamos no monográfico. Nós nos encontramos, a humanidade se encontra numa situação de encruzilhada marcada pelas condições dos atuais sistemas econômicos e políticos, com o planeta Terra com muitos limites físicos e que estão transpassados, que se encontram num processo de mudança muito complexo. Falamos de caos climático, falamos também do declive da energia, dos minerais, falamos de dinâmicas que aprofundam os extrativismos em muitos lugares do planeta, a deterioração dos territórios e também a conversão desses territórios que estão sendo denunciados, principalmente grupos de mulheres organizadas e que estão denunciando todas essas problemáticas. Esse ponto de partida é importante levar em consideração. Não é a mesma coisa pensar como cuidar e como educar para cuidar num contexto tão complexo. Partimos também do segundo reconhecimento de que a ideia que a vida humana é vulnerável, que cada corpo é vulnerável. Que o corpo seja vulnerável quer dizer que é um corpo que precisa de alimento, de moradia, de água, de uma mínima energia, que precisa de relacionamentos, de afeições, que precisa de capacidade, que necessita poder influenciar no entorno, no contexto em que vive, poder participar. E necessita, logicamente, essa ideia de cuidados. Ninguém pode viver sem cuidados. São cuidados que são saudáveis ao longo de toda a vida, e principalmente nos momentos de ciclo vital, como pode ser a infância, a velhice e toda a vida, no caso de algumas questões de diversidades funcionais, em momentos de doenças que todos nós passamos, ou momentos de precariedade em geral. Portanto, o reconhecimento da vida humana como uma vida necessitada e vulnerável implica pensar em como vão ser sustentadas essas vidas, e que seja com dignidade. É preciso reconhecer que a vida humana não pode ser sustentada sozinha, deve ser sustentada intencionalmente, com intenção. E ao longo da história, foram comumente as mulheres, não que nós sejamos melhor dotadas geneticamente, mas porque nós vivemos numa sociedade patriarcal, uma determinada divisão sexual do trabalho, que de uma maneira atribui as matérias não livremente, com cuidado de reprodução e geracional da vida, são sempre dedicadas às mulheres. Muitas vezes as mulheres, com uma situação de esgotamento, de precariedade, que fazem com que a vida das próprias pessoas cuidadoras também comecem a ser vidas muito necessitadas de cuidado. Portanto, nesse contexto, nós vamos partir
Desde esse contexto, queremos fazer a reflexão. Somos conscientes e, justamente pelo lugar em que esse monográfico parte de que as cidades estão no coração de toda essa problemática, de todo esse conflito. Por um lado, as cidades são grandes geradoras de emissão de gases de estufa, por outro lado, são também, estão sempre dando a possibilidade da vida humana, e temos também cenários onde se vivem todas as tensões, as fraturas, as desigualdades, os mal-estares, os medos. E são as cidades também laboratórios de muita criatividade para criar dinâmicas resilientes. E justamente por estar no coração do problema, são os lugares onde recebemos melhores oportunidades de transformação para enfrentar todas essas problemáticas. Por isso, gostaríamos de pensar nessa noção ampla de cuidado da vida individual, da vida humana, mas também do resto de todo mundo vivo e do planeta com que nós nos conectamos. Esse olhar que nós devemos enfrentar e é o olhar que nós tivemos em conta para esse monográfico. As cidades educadoras têm um compromisso central com a educação entendida de uma maneira muito ampla, partindo da sensibilidade, da informação, da comunicação e também da transformação completa dos imaginários que nos permite compreender o mundo e agir nesse mundo. Desde essa perspectiva que nós quisemos organizar os conteúdos desse monográfico. Vou passar agora a descrever de uma forma muito rápida e sucinta algumas das estruturas básicas que nós demos para esse trabalho. O monográfico é dividido em 3 partes. A primeira parte está composta por 3 artigos de fundo, onde nós quisemos fazer, desde uma perspectiva ampla e poliédrica, a questão dos cuidados. O primeiro artigo é de uma economista feminista, Amélia Ferezorovko, e nós pedimos que respondesse uma pergunta de que falamos quando falamos de cuidado, para ter um olhar o mais complexo possível e não cair nos olhares que são para nós mistificadores, que de alguma forma não entram na ideia de repartir na corresponsabilidade de pessoas que não sejam mulheres ou instituições públicas, e, por outro lado, para fazer mais complexo a questão do cuidado como uma política para reorientar a vida em comum. O segundo artigo de fundo para Eva Kai, que tivemos ela no encontro de hoje de manhã. Ela tem uma ampla perspectiva há décadas sobre urbanismo e gênero, e a partir dessa experiência na cidade de Viena, ela descreve como é uma cidade quando olhamos com um óculos de gênero para descobrir o que é uma cidade o que se cuida e cuida melhor, e não somente as mulheres, pelo fato de olhar com óculos de mulheres. Quando colocamos no centro as necessidades das mulheres, o que encontramos é que esses óculos de gênero servem para melhorar a vida de todas as pessoas. E se nós vamos além, para o resto do mundo também vemos essas questões, e não podemos esquecer. A terceira entrevista é a de Francisco Bando. Vamos ter a oportunidade de ouvir hoje, e ele vai poder aprofundar nesse artigo. Eu vou falar menos sobre isso, para que ele possa explicar sobre isso, mas o que eu vou dizer é que está centrada ao redor da ideia de saúde. Uma ideia de saúde central, desde a óptica de cuidado, e que é trabalhada desde um olhar integral, desde um olhar complexa, como um conceito de saúde que não se limite de ausência de doença. No segundo bloco, tivemos várias entrevistas a 4 mulheres, muito diferentes entre elas, de lugares muito diferentes também, e que atuam em âmbitos diferentes da sociedade. Em primeiro lugar, Verônica Gago, ela é professora jurídica e militante feminista, e ela pertence ao coletivo Nenhuma Menos, da Argentina, e ela é uma mulher que estabeleceu relacionamentos, vínculos, entrevistas entre movimentos sociais e a ideia
de recuperar as ruas para as pessoas, o espaço público, que o espaço público seja nosso, como uma forma de que as ruas sejam mais seguras e que cuidam as pessoas. E Gilce Nicolini, que ela é prefeita da Lampedusa, e ela trabalha desde uma perspectiva muito interessante também, a questão das migrações, e ela fala sobre como fazer um projeto migratório é legítimo, mas também temos que levar em consideração que, nesse momento, há pessoas que são expulsadas diretamente dos territórios nos quais eles moram. Há uma responsabilidade ética e política em cuidar e acolher essas pessoas. A migração não é um problema de segurança, é um problema ético e político, e, portanto, as cidades educadoras devem educar e organizar-se para acolher essas pessoas. Gaëlle Rougier, que ela é vereadora de educação de Rennes, na França, ela trabalhou na entrevista Perspectiva de Educação em relação ao cuidado no território, e Ada Colau, a entrevista centrou-se, ela é a prefeita de Barcelona, ela centrou-se num tema que é o alimento, desde a perspectiva da justiça alimentar, da sustentabilidade, do cuidado da vida e da saúde. São 4 entrevistas que dão um olhar desde diferentes pontos, que dão um olhar muito completo do panorama da educação e dos cuidados. E, por último, nós selecionamos 5 experiências. Muito difícil selecionar 5 experiências somente, porque são muitíssimas as que há que merecem estar nesse monográfico, e, na verdade, as 5 experiências selecionadas são excelentes, são um botão de amostra de muitas outras que poderiam estar aqui. Hoje de manhã compartilhamos o espaço com a representante de uma delas, da cidade de Andong, na Coreia do Sul, centro de aprendizagem. São espaços que aproveitam infraestrutura da cidade para gerar uma aprendizagem diferente, que promove a participação. Em segundo lugar, vamos ver e ouvir sobre a experiência de Vila Nova de Famalicão, a partir dos seus próprios protagonistas que vão contar sobre essa experiência. Hoje de manhã tivemos a experiência dos refúgios climáticos de Barcelona, é uma experiência escalável também, e hoje temos a possibilidade de ouvir a experiência abordando resistência de Horizonte, Brasil, uma experiência muito boa, em que se fala do empoderamento e da resistência dos coletivos afro-brasileiros, mulheres, principalmente a partir do bordado. E, por último, Rios convida uma experiência de Loures em Portugal, que é uma experiência muito boa sobre educação, que tem a ver com o uso da água e o cuidado da água. As 3 últimas que eu nomeei são as que ganharam, as vencedoras do Prêmio de Cidades Educadoras do ano dessa última edição. Portanto, temos, eu penso, um panorama muito completo. Eu encorajo vocês a ler esse monográfico e que possam fazer todos os comentários que vocês queiram. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado por essa visão global da publicação. Como vocês podem ver, é uma publicação que não é somente sobre reflexão teórica, também é sobre como se concretizam as propostas nas diferentes cidades. Agora, vamos passar a palavra de novo para a primeira roda de perguntas. Muito bem, vamos começar essa roda de perguntas. Vou começar pelo Francisco Mando, que eu lembro que ele é consultor da Organização Mundial da Saúde, ele é pesquisador associado sobre migração, política e sociedade da Universidade de Oxford. Francisco, quais são os principais determinantes que afetam na saúde urbana e que deveriam levar-se em consideração nas políticas públicas dos governos locais? Boa tarde. Me escutam bem?
Bom, primeiro eu quero agradecer o convite, estou emocionada de estar aqui e de ter essa oportunidade de apresentar meu artigo. Em relação à pergunta, concretamente, determinantes que dizem que afetam a saúde urbana, são fatores que não são simples, mas que repercutem na saúde, e que estamos todos presentes, está presente na vida de todos os cidadãos. Esses são, normalmente, escritos grupos, alguns fatores determinantes sociais, ambientais, econômicos. Quando se fala das áreas urbanas, há muita evidência de fatores, por exemplo, da densidade populacional, dos espaços verdes, da infraestrutura, dos serviços básicos, e também serviços sociais, da educação, que são fatores que determinam e que estão vinculados com a vida, com a melhor ou piores resultados para a vida, falando em saúde. Temos um detalhe também, espaços urbanos, que podemos perceber que em muitos lugares do mundo podemos perceber vínculo com incremento há um espaço verde com mais interação social, portanto, originando uma melhor saúde mental, melhoria nas economias locais, ou seja, com a redução da delinquência, e também com o aumento da segurança pública, como a eliminação de toxinas para a contaminação, a poluição que vemos no mar. Então, esse espaço verde está associado a um determinante para melhorar a qualidade de vida, a qualidade de vida saudável da população. O projeto de um bairro, ou o transporte, a possibilidade de um bairro vai estar associada a impactos positivos para a saúde da população, como doenças como hipertensão, diabetes, por exemplo, considerar a densidade populacional ou o número de pessoas, quilômetro quadrado, que está no âmbito urbano. Se isso for levado para essa relação, que podem prejudicar a saúde, maior poluição, maiores problemas também em certos níveis, que podem estar associados em índices mais elevados de criminalidade também. Ou seja, isso tudo é questão de problemas de coesão social. Essas associações são geralmente generalizadas, e no artigo eu tentei colocar vários tipos, vários exemplos de como o contexto urbano afeta, incide na saúde. Isso são aspectos, ou seja, são alguns traços de como entender. A partir dessas pistas é importante ver ou tentar identificar quais são os determinantes e como esses determinantes influenciam na saúde de cada uma das cidades. Aqui em Quito, os determinantes que influenciam na saúde das pessoas que habitamos essa cidade são muito diferentes de Buenos Aires ou de Barcelona, porque cada cidade tem uma história diferente, cada cidade tem uma cultura ou uma maneira de ser das pessoas que é diferente. A geografia também é diferente. Por exemplo, Quito é uma cidade muito estreita e comprida, há muitas montanhas que estão ao redor, então isso também às vezes dificulta tanto os espaços verdes. Mas em espaços urbanos, há uma confluência de setores e de problemática das pessoas que faz com que seja diferente em cada cidade. Pensando, então, voltando à densidade populacional, muitos pesquisadores da universidade daqui da Colômbia percebem que em Medellín, por exemplo, quando a densidade populacional de até 60 mil habitantes por quilômetro quadrado se associa com taxas de mortalidade mais baixas ou enfermidades, doenças cardíacas também mais baixas, nessa mesma cidade onde há uma densidade populacional mais alta. Qual é o número para
para a cidade de cada um de vocês? Qual seria essa taxa? E nós teríamos que refletir sobre os determinantes da saúde e uma coisa que me pareceu muito importante em relação às linhas de ação que reúne os municípios que fazem parte dessa rede, é que buscamos conhecer melhor o território. Quando nós tentamos melhorar a saúde urbana, é importante que possamos identificar 3 áreas. É importante gerar dados e evidências para a saúde urbana, em todas as escalas, microbarriais, em cada bairro ou na cidade, ou ver os espaços que são desagregados, também em relação aos grupos vulneráveis das cidades, os espaços vulneráveis, e monitorar alguns indicadores que vão ser chave. Por exemplo, há indicadores que possam determinar quais são esses indicadores da saúde para começar a fazer a reflexão e poder organizar, e quais são os indicadores da Organização Mundial da Saúde. Investir na capacidade de gerar, gerenciar e administrar esses dados. A capacidade, como ampla definição dessa palavra, seria a capacidade individual e também de organização, para dar apoio para que os indivíduos possam desenvolver todas as destrezas, os processos, as lideranças, esses recursos organizacionais. E também é um sistema onde se pode compartilhar a informação entre ambas as organizações. Também, no artigo, eu tentei mencionar, para contextos da América Latina, eu tentei mencionar novas fontes de informação, novas fontes de dados e novas formas de analisar esses dados. Então, fontes como satélites, sensores e métodos, algoritmos de aprendizagem automática. Essas novas fontes de dados nos ajudam a entender melhor os determinantes que influenciam na saúde, ainda que sejam em lugares que não tenhamos dados muito claro, como um censo estatal muito à mão. Em lugares onde talvez sejam mais informais e que não tenham esse tipo de informações de censo. Mas esses novos dados permitem que conheçamos melhor esses espaços, e eu queria deixar essa proposta para ações neste campo do cuidado da saúde nas cidades. Por exemplo, pesquisadores da nossa universidade também viram como uma mancha urbana de cidades na América Latina e como vai se modificando, alterando ao longo do tempo. Enquanto vai mudando esse cenário urbano, também eu posso prever como vai se transformar no futuro. E as informações compartilhadas, por exemplo, entre empresas públicas de serviços básicos, para ver onde colocar os esgotos, onde colocar a iluminação, que investimento vai ser necessário para cada uma dessas ações. Essas informações não se limitam somente aos lugares, ou tipicamente sabemos como se comporta a urbanização, mas também nos ajuda a nos preparar para o futuro. Um dos vários exemplos que eu incluí nesse trabalho e que podem servir e ser úteis para outras cidades, eu queria, seria importante conhecer ou determinar o que determina a boa saúde na cidade. Eu dei vários exemplos de dados e de evidências, mas tão importante é conhecer, em uma perspectiva antropológica, das vivências e valorizar o conhecimento vivencial e experimental de cada uma dessas cidades e da sua população. Isso se faz através de entrevistas, através do envolvimento e da participação social, quando se desenvolvem as linhas de ação. E eu deixo aqui como um exemplo de colegas
pesquisadores da Universidade de Oxford, que apoiaram um grupo de mulheres de recursos baixos e que pudessem interagir da forma com que elas se sentiam mais confortáveis para comunicar as suas ideias, nos horários em que elas podiam chegar esse encontro, e os municípios que estavam mais interessados em aumentar esses índices de atividades físicas, podemos ver através delas, através de uma forma equitativa. Esse grupo de mulheres puderam eu falei da importância do espaço verde. Um planejador urbano que não faz consulta, que só olha os dados, é provável que coloque um parque em algum lugar, mas conversando com esse grupo de mulheres, puderam perceber que essas mulheres estavam cuidando dos seus filhos, cuidando dos adultos, dos idosos, puderam melhorar, então, os índices de atividade física com esses espaços, tem esses espaços e melhores ideias para planejamento desses lugares verdes, em lugares de caminhar, em lugares que sejam bem iluminados, que tenham maior segurança e que possam caminhar, passear pelas calçadas, ou levar em conta as pessoas, os cadeirantes, e ter essas fontes de informação são importantes, não só os dados, mas também consulta com as mulheres e com toda a população. Muitíssimo obrigada. Muito obrigada, e vamos formular uma primeira pergunta, neste caso, a Rita de Cássia Martins, ela é vereadora e socióloga, vereadora de educação na Prefeitura de Horizonte. Qual é a situação, Rita, da população dos quilombolas, e principalmente das mulheres afrodescendentes em Horizonte, e que é uma situação que dirige a experiência Bordando Resistência Bordadeiras de Alto Alegre? Olá, boa tarde a todas e a todos. Importante a pergunta, queria aproveitar para agradecer a oportunidade de levarmos um pouco dessa experiência para todos que nos escutam agora, né? Estamos no Brasil, região nordeste do Brasil, Horizonte, e chegando à comunidade quilombola de Alto Alegre, é uma comunidade que hoje ela passa por um processo de compreensão da sua importância e do seu valor ancestral. Eu acho que talvez esse seja o movimento mais importante que a comunidade quilombola de Alto Alegre vive hoje, né? De se compreender como sujeito de um processo dentro de um território, né? E com a compreensão também da sua importância enquanto cultura e memória para o município, né? Essa memória, porque é sair de um processo de invisibilidade durante muitos anos, né, onde ela vivia apartada, na verdade, uma comunidade apartada do processo de desenvolvimento da cidade, e, enquanto isso, houve toda uma necessidade de se visibilizar. Isso aconteceu, isso aconteceu a partir, na verdade, do olhar mais ampliado das políticas públicas. Quando as políticas públicas chegaram de uma forma com presença a partir da assistência social, da educação e da saúde, pôde-se perceber um avanço, né, na consciência crítica e na consciência política dessa comunidade, de se compreender até aquele momento histórico como uma comunidade invisível aos olhos do Estado, né? E foi também a partir da política pública que ela se tornou visível. E essa visibilidade, ela trouxe, na verdade, um olhar muito ampliado para as mulheres, que é o foco desse projeto, né? De pensar além de Cazuza, né? Que quando a gente fala da comunidade quilombola de Alto Alegre, a gente fala de Cazuza, que foi o escravo, né? O negro escravizado, que deu origem a essa comunidade, e que sempre foi uma comunidade com um olhar do patriarcado, onde as mulheres elas estavam, na verdade, em segundo plano em todas as instâncias da comunidade,
né? Então, para que as mulheres compreendessem o seu papel no mundo, o seu papel dentro da comunidade, né? O valor da sua identidade, do seu caráter histórico e ancestral, a gente precisava fazer algo que as movesse de uma forma muito potente e que fosse realizado a partir delas mesmas, né? E que não viesse outros agentes iniciar um processo de transformação e de consciência. E o bordado foi a estratégia que foi utilizada, na verdade, né? De pensar o bordado junto às mulheres quilombolas. No início, um trabalho que iniciou em 2017, com 25 mulheres, depois com 15, de uma maneira fixa, onde essas mulheres passaram a se perceber no mundo como mulheres de sujeito, na verdade, como sujeitos históricos. E aí a gente precisou pensar e conversar sobre essas mulheres, sobre identidade, sobre ancestralidade, sobre feminilidade, né? Sobre o que é ser uma mulher negra, né? Dentro do processo histórico patriarcal que elas sempre viveram. E foram essas experiências que deram origem, de fato, às bordadeiras de Alto Alegre, né? E qual foi a estratégia que a gente pensou de utilizar? De pensar o bordado, na verdade, como um emissor de mensagens, onde, a partir da arte do bordado, onde esse bordado confeccionado pelas mãos dessas mulheres pudessem contar a sua história, e a partir da sua história, elas se tornarem visíveis no município, né? Não só no seu território, mas no município como um todo. Então, eu vejo como a grande potência do Bordado Resistência foi essa oportunidade de nós, a partir do diálogo, né, de iniciarmos o bordado pelo diálogo, de pensar quem somos, de onde viemos, o que queremos, né, quais são as nossas potências, as nossas fragilidades, que nós fomos, na verdade, construindo uma rede, né, uma rede de proteção e uma rede também de direitos, que eu acho que a rede de direitos tem sido o que é mais importante, porque quando nós aprendemos o bordado, né, olhando para o bordado de uma forma ancestral também, nós precisávamos dar um sentido a esse bordado. Não era o bordar por bordar. Vamos bordar o quê? Quais mensagens a gente precisa levar para o mundo? Quais mensagens a gente precisa levar para o nosso território, né? Para a gente, de fato, sair dessa posição de invisibilidade. Então, o bordado ele passou muito a ter um teor político, um teor de resistência, onde a cada bordado a gente pudesse levar recados, né? Levar mensagens, mensagens de potência, mensagens de indignidade, mensagens de violência, e dar sentido, de fato, a esse bordado, né? Levar a poesia do bordado, mas através dessa poesia, levar os recados que a sociedade precisa escutar, né? E esses recados, eles têm conseguido, na verdade, mudar muito a percepção, né, do próprio bordado e do papel da mulher no mundo, né? E, particularmente, olhar para essas mulheres no sentido da raça, né? De poder ver a mulher, o que é que uma mulher branca e uma mulher negra têm em comum, de fato, né? Então, esse diálogo ele é muito importante, porque, além dele empoderar, ele aproxima muito as mulheres. Hoje, a gente consegue olhar umas para as outras com um olhar muito fraternal. Eu acho importante essa fala, né? De existir essa fraternidade entre as mulheres, de as mulheres se colocarem na mesma posição, em muitos casos, independente de condição econômica, de ser ou ser mulher, né? Então, a gente conversa muito sobre isso. E a preocupação de gerar renda, porque é importante a gente cultivar a identidade, a ancestralidade, fortalecer a memória histórica dessa comunidade, mas essas mulheres precisam viver com dignidade, porque a maioria dessas mulheres vivem com renda muito mínima ou com renda dos seus maridos. Então, é importante que a gente alie o bordado
ali as mensagens que esses bordados precisam levar para o mundo, mas que a gente possa aliar também a qualidade a esse bordado para que ele possa gerar renda, né? E ser um instrumento de autonomia, de liberdade, né? Porque a liberdade financeira talvez seja a liberdade mais importante para as mulheres hoje, particularmente para as mulheres pretas, né? E importante também, no contexto das mulheres negras em Horizonte, nessa perspectiva, elas puderem sair do seu território, conhecer outros lugares, porque a comunidade ela sempre teve uma característica muito fechada entre eles, né? Porque é mesmo a questão da ancestralidade, do casamento em família, então eles viviam num mundo muito à parte, né? E o bordado, ele deu a oportunidade às meninas de saírem desse mundo menor, que é o mundo delas, onde elas viviam e se protegiam, para ocupar outros espaços, levando as suas mensagens no bordado, através de feiras, através de exposições, e onde elas chegam, elas têm uma história muito bonita para contar. Uma história que poucas pessoas conhecem e começam a reconhecer como um valor muito grande e particularmente para o município de Horizonte, né? Então, esse sair do território, nesse sentido de sair, mas levando essas mensagens, tem sido muito importante, porque tem ampliado para elas os espaços de trabalho, tem ampliado também a geração de renda e tem dado visibilidade à política de igualdade racial em Horizonte, né? No seu contexto maior, de olhar a política para o todo, né? A estratégia da educação também é muito forte, nós precisamos educar essas mulheres, então nós aliamos um processo educativo não formal para que aquelas mulheres que não tiveram oportunidade de serem alfabetizadas no tempo certo, que elas pudessem ser alfabetizadas agora e ter uma conquista muito grande de dignidade a partir do letramento. Então, são, na verdade, estratégias muito importantes que têm mudado a vida desse coletivo, ele tem conseguido formar opinião, ampliar os seus espaços de trabalho e de ação, e tem aberto outro espaço para outras mulheres também, que eu acho que isso é muito importante, né? Você conquistar um espaço, mas junto você levar outras pessoas e levar no contexto também da intergeracionalidade, que é algo muito forte nesse trabalho, de nós aliarmos as mulheres mais velhas, maduras, vós, avós, e as meninas pequenas, que nós chamamos de mascotinhas, e que hoje elas já transcendem, né, a compreensão do que é esse coletivo. Isso tem feito dessas meninas, que hoje estão já chegando à adolescência, mulheres com muito mais amor por elas mesmas e muito mais compreensão do seu papel e de como elas são importantes no desenvolvimento da sua comunidade. Então, é algo fantástico, né? E que a gente tem muito ainda a caminhar, tem muitas fragilidades para serem superadas, mas nós acreditamos que estamos no caminho certo. Espero que eu tenha podido responder a sua pergunta. Fantástico, pues respondiste estupendamente, Rita. Muito bem, pudesse responder muito bem, Rita. E nessa primeira rodada, agora vamos falar com Augusto Lima. Ele é vereador de Educação e Ciência da Prefeitura de Vila Nova de Famalicão, de Portugal, e gostaríamos de perguntar sobre uma experiência que nos pareceu muito interessante, que é a de Envolvarte, um projeto de circo para todos. Começamos também com a pergunta de qual seria o princípio principal desse projeto que você quis colocar em andamento. Muito. Quero agradecer esta oportunidade, o convite. É com muito gosto que aqui estamos a partilhar as nossas experiências, nomeadamente este projeto Envolvarte, Circo por todos. Antes de apresentar propriamente o projeto, deixem-me dizer que, no fundo, esta iniciativa enquadra-se no nosso plano estratégico educativo. Nós trabalhamos com base num
num determinado foco, portanto, temos um plano estratégico muito bem definido, essencialmente com 3 eixos de intervenção, um dos quais é precisamente o eixo para poder trabalhar a inclusão e a equidade. Portanto, e temos aqui como grandes objetivos, no fundo, facilitar que a escola, no fundo, seja um acesso a programas de ação social escolar e consiga, através das escolas, consigamos implementar mecanismos de apoio socioeducativo e de apoio psicopedagógico. Portanto, estamos a falar, neste caso em concreto, portanto, de um projeto que se enquadra perfeitamente neste nosso eixo de cidade inclusiva e equitativa. Falando agora mais em concreto do projeto, portanto, no fundo, o principal objetivo do projeto Evolvarte visa que a arte, nomeadamente a arte circense, portanto, através do circo, seja um potenciador de inclusão social. No fundo, pretende-se que haja um desenvolvimento integral e que a inclusão e a acessibilidade de cidadãos que normalmente são marginalizados ou com dificuldades de inserção e integração na sociedade possam, no fundo, ter aqui uma possibilidade e uma abertura para se poder integrar melhor na sociedade. No fundo, este projeto funciona como um agente de transformação pessoal e social. Portanto, estes são os principais objetivos deste projeto. No fundo, é exatamente, ou visa, aliás, a inserção e integração destas pessoas que normalmente estão marginalizadas, ou destes cidadãos que são marginalizados, mas poder-lhes dar, através da arte circense, poder-lhes dar esta possibilidade de inclusão e, no fundo, que eles possam sentirem-se melhor consigo mesmo e ter uma vida melhor. É esse o principal objetivo. Este projeto trabalha, portanto, é um projeto municipal de Vila Nova de Famalicão. Há pouco não referi logo no início, Vila Nova de Famalicão está no norte de Portugal. Portanto, somos uma cidade média, digamos assim, de Portugal, com cerca de 135 mil habitantes, mas que trabalhamos muito em rede, trabalhamos muito num ecossistema com todos os agentes envolvidos, e neste caso em concreto, com as instituições escolares e sociais, e que no fundo fazem a rede local de educação e formação do município. E é através desta rede em que o município, portanto, a Câmara Municipal tem aqui um papel de coordenação, de mobilização, em alguns casos até de financiamento, como é o caso concreto deste projeto, mas que no fundo faz esta articulação entre todas as entidades participantes. E são estas entidades que no fundo garantem a participação dos cidadãos nos demais projetos e, nomeadamente, neste em concreto, no Evolvarte. Portanto, é através desta rede que facilmente a mobilizamos, porque já trabalhamos em rede há vários anos, e, portanto, é nessa perspectiva que facilmente chegamos às instituições e elas garantem, portanto, a participação dos respectivos cidadãos. E, portanto, isso por um lado. Por outro lado, com a parceria que temos com o INAC, portanto, o Instituto Nacional de Artes Circenses, que é um instituto que está sediado também em Vila Nova de Famalicão, e que neste caso em concreto o seu papel é precisamente coordenar pedagogicamente o projeto. Portanto, ele, através do INAC, ele no fundo facilita o espaço, materiais, artistas, formadores e produz um espetáculo final com estes cidadãos. E, obviamente, estando o município por trás a apoiar e a coordenar aquilo que é necessário. E, portanto, esta ligação às associações e instituições sociais que atuam na área da deficiência do Conselho
colaboram com o INAC no sentido de envolverem estes jovens que frequentam estas instituições para as atividades circenses. Portanto, há aqui uma ligação muito direta entre estas associações e instituições sociais de que trabalham estas pessoas com dificuldades e com deficiência e que depois fazem esta ligação ao INAC, e o INAC, a partir daqui, a partir do momento que recebe estas pessoas, trabalha com elas, com os seus materiais, com os seus formadores, com os seus artistas, tendo em vista a produção de um espetáculo final. Eu próprio já tive a oportunidade de ver este espetáculo e sem dúvida que é algo que nos marca e é algo que no fundo faz com que todos nós tenhamos uma consciência maior para a importância deste tipo de projetos, visto que trabalhar estas pessoas, como devem imaginar, não é fácil, para que elas se sintam melhor, com mais, no fundo, trabalhar as questões ligadas à autoestima, à consciência, à autoconfiança, autonomia, espírito de entreajuda, fomentar o respeito, trabalhar pelo próprio como pelo outro. Portanto, são características e atitudes, digamos assim, que são trabalhadas no âmbito destes projetos e que o INAC, através dos seus formadores, consegue passar para estes cidadãos com deficiência, e que depois o resultado final é fantástico. O resultado final é de facto espetacular, porque percebemos que normalmente estes jovens, que infelizmente no fundo têm muitas dificuldades de integração na sociedade, mas que através aqui do circo e desta arte circense conseguem, sem dúvida alguma, serem felizes. E eu diria que o principal objetivo deste projeto é que estas pessoas possam ser felizes. E daí que é um projeto que para nós é muito acarinhado e tem tido muito apoio do próprio município para que estes concidadãos possam, de facto, ter a sua plenitude na medida do possível, como é óbvio, mas possam ser pessoas mais felizes. Portanto, são estas as matrizes com que nós, no fundo, trabalhamos este projeto Envolvarte. Muchas gracias a los tres y tenemos ahora tiempo para hacer una segunda ronda de intervenciones y volvemos a... Muito obrigada aos três. Agora temos ainda tempo para fazer uma roda de intervenções. Francisco, no seu artigo, você identifica a gentrificação como um dos fatores que contribui com a má saúde, saúde com problemas. Como você coloca a possibilidade de enfrentar esses bairros, enfrentar a saúde nesses bairros mais degradados, com nível de rendas baixas, e como encarar a gentrificação e a segregação urbana? Muito obrigada, muito interessante as palestras de todas as outras pessoas, e eu agradeço. Estive pensando como responder essa pergunta. É importante, primeiro, levar em consideração as características de como se comportam as cidades para poder abordar as problemáticas urbanas. Que influenciam muitíssimo na saúde. Quando eu digo como se comportam as cidades, eu me refiro às características do lugar urbano. Quando conhecemos todas as características de como são as cidades, de como se desenvolvem, e ajuda muito a ver como encarar os problemas de saúde e também a poder melhorar esses determinantes. A gentrificação pode contribuir para uma má saúde de quem é marginado, que não podem pagar pelo incremento, aumento do custo das moradias, quando esse bairro é gentrificado, e querem sair para um lugar onde tenha menos conexão, que estão com menos conexão, ou com menos espaços verdes, lugares com menores acessos, com menos acesso aos serviços básicos. E tudo isso contribui para impedir e afetar a saúde dessas pessoas. Também pode contribuir, por outro lado, em uma boa saúde, porque os moradores de outros bairros que vão gentrificar esse lugar, que
começam a investir nesse lugar, talvez gerem uma renda para que a prefeitura possa investir nesse lugar e passam a ser lugares interessantes, onde começam a viver até artistas, lugares que talvez melhore esse lugar, o entorno, o contexto, e a saúde também melhoraria. Então, a gentrificação tem ganhadores ou perdedores. É como uma caricatura simples de quais podem ser os resultados na saúde. Mas, voltando ao ponto que eu comentava anteriormente, eu coloquei um exemplo, se vocês lerem o artigo, vão poder entender bem o exemplo de gentrificação. A razão pela qual eu mencionei é um exemplo que foi usado por um pesquisador britânico, que diz que preferências pequenas de pessoas por morar com pessoas que são semelhantes a eles mesmos ao longo de muito tempo pode causar essas preferências de conviver com pessoas semelhantes a outras e gere lugares onde existe gente comumente de rendas mais altas ou outro grupo com pessoas com renda muito baixa. E o ponto dessa pesquisa ou dessa investigação foi tentar descrever uma maneira de comportamento da cidade, que se conhece como cidades emergentes ou que aparecem como emergência, e se refere a que as complexidades de uma área urbana, de criar essas interações, essas decisões de interagir grupos, programas que sejam feitos a partir das prefeituras, de integração entre as preferências, e isso pode resultar de que emerja a segregação, porque também pode aparecer, através, ou desde essa integração desses sistemas urbanos, podem aparecer também, surgir novas questões, novas tecnologias e novas propostas. Então, mas para responder realmente a perguntas e como enfrentar a segregação, é uma pergunta muito importante, eu acredito que, primeiro, é importante entender por que ocorreu, ou por que acontece esse problema da segregação. Agir em relação às causas que originaram esse problema, buscar envolver a comunidade, a todos que têm esse papel, que se sentem afetados, e em conjunto, inovar, provar aprender dos erros, colocar inovações, a pensar nos discursos técnicos, humanos, científicos e todas as capacidades que eu posso garantir que podemos enfrentar essa problemática de uma maneira adequada, mas para isso devemos entender a problemática para poder enfrentá-la. Devemos fazer, então, um planejamento, uma teoria da mudança, uma teoria da alteração, para esses dias de pensar como seria uma teoria de mudança. Pensar que, basicamente, eu vou fazer tal e tal coisa porque eu decidi com a comunidade que essa é a melhor forma de enfrentar a situação. Essas coisas vão ir acontecendo e eu acho que esse será o resultado que nós vamos buscar. Ou seja, quando nós temos essa teoria de mudança, quando eu sei e programo e penso o que pode acontecer, eu vou buscar indicadores que me ajudem a ver o que eu esperava, o que realmente está acontecendo através da minha intervenção, vou fazer um monitoramento e ver até que ponto estou tendo sucesso. E se não é assim, começar de novo e fazer outro planejamento. Buscar as soluções a problemas complexos, como a segregação, devem levar em consideração a diferença e a riqueza, ao mesmo tempo, do lugar onde se faz a intervenção. Agir de uma forma interativa, e isso é o que eu acho que seria a melhor resposta. Obrigada, Francisco. Vamos voltar agora ao horizonte. E, de novo, Rita, vamos perguntar quais são as estratégias que você utilizou no projeto para conseguir que o enfoque de cuidados em relação às mulheres que fazem parte, se você acha que a partir de projetos como esse,
é possível também trabalhar e reverter a situação de racismo estrutural. Sim, com certeza. Na verdade, nós utilizamos 4 pontos que eu considero talvez as estratégias mais importantes para que nós possamos fundamentar o projeto, né? O primeiro foi não abrir mão do trabalho coletivo, né? O trabalho coletivo ele é de muita força, né? O trabalho coletivo com caráter intergeracional e dialógico, né? Eu acho que é uma das estratégias mais fortes. Tudo aquilo que é resolvido no grupo é resolvido de uma forma coletiva, onde cada um tem a sua opinião, tem o seu papel, e a gente sempre termina decidindo algo que seja sempre em benefício do grupo, mesmo que a decisão tomada de repente não possa agradar a todos, mas tem esse olhar bem democrático, né? A segunda estratégia é não perder o sentido educador, né? O sentido educador dos encontros. Sempre que nós nos encontramos, a gente precisa iniciar um processo educativo no sentido de trabalhar com a reflexão, né? Principalmente daquilo que nós produzimos, né? Se nós vamos produzir algo, nós vamos produzir por quê? Qual é o sentido do produto? Para quem a gente vai produzir, né? Qual é o valor agregado desse produto que pode repercutir na vida das pessoas? Então, quando a gente consegue dialogar sobre isso, a gente dá sentido ao que nós fazemos, a gente dá o valor do trabalho manual, que é pouco valorizado ainda, né? E consegue, principalmente, afetar outras pessoas com o produto que a gente produz. Então, isso é uma estratégia de valorizar aquilo que nós fazemos. E quando a gente faz isso, a gente se confronta com o racismo estrutural também, de ser produtos elaborados, pensados, né, com esse olhar, de que todas podem estar onde elas quiserem, né? E isso vai também abrindo espaços. Quando o nosso produto, ele abre espaço para essas mulheres. E é uma forma de nós combatermos o racismo estrutural, porque nós, hoje, conseguimos penetrar em alguns espaços que antes elas não se sentiam pertencentes. E quem abriu esses espaços foi o bordado, foi aquilo que é produzido a partir das mãos dessas mulheres. E a outra estratégia é realmente produzir oportunidade de renda. Então, a gente precisa trabalhar coletivamente, a gente precisa dar sentido ao que a gente faz, e esse sentido é sempre na perspectiva de se combater esse racismo histórico que está presente na sociedade brasileira, e abrir oportunidade de geração de renda. Então, são as estratégias que a gente se utiliza. Agora, essas estratégias, elas vêm como? Ela nos leva a se utilizar de projetos. Então, assim, a cada ação dela, nós vamos elaborar um projeto. O grande projeto que nós elaboramos antes da primeira exposição, que foi contarmos a história do Cazuza, que foi esse projeto que abriu, na verdade, as portas para a gente e fez com que ela se percebesse no mundo, foi o foco nas mulheres. Então, o projeto que a gente criou, que a gente chama de Marias Brasileiras, que são 7 estruturas feitas em papel machê, com roupas bordadas, com acessórios, onde cada uma delas tem um nome. Tem a Maria Faceira, que é a mulher que luta, que trabalha, que tem direito à sua liberdade, que pode beber a cerveja dela, que pode ir para a festa que ela quiser, pode namorar quem ela quiser. Essa é a mulher faceira e é uma mulher brasileira. É uma Maria Faceira brasileira. E a gente tem a Maria Mãe, que é aquela mulher que é a dona de casa, né, que muitas vezes abre mão da sua vida, dos seus sonhos, dos seus projetos, para cuidar da família. Qual é o valor dessa mulher na sociedade? Ela tem menos valor, a Maria Mãe, do que a Maria Faceira? Qual é o valor das mulheres? Então, assim, são essas ideias, né? Aí a gente vai para a Maria Labuta,
que são aquelas mulheres chefes de família, que criam seus filhos sozinhas. Enfim, então, assim, é esse processo dialógico que eu falo e que nos educa, que vai educando essas mulheres. Então, o Projeto Maria Brasileira é um projeto muito importante para nós, que é onde nós vendemos muito essas Marias, elas são muito bonitas e que decoram as casas. E elas são pretas. E isso é uma quebra de modelo, né? Uma quebra de estigma, porque a gente sabe que as bonecas pretas são as que menos vendem no mercado. Mas hoje as meninas da comunidade, elas querem bonecas pretas. Antes elas não queriam. Então, isso é um avanço muito grande. Quando a gente trabalha com o projeto Mulheres Juntas Mudam o Mundo, nós falamos da importância de nós, mulheres, nos unirmos, enquanto mulheres, né? Nos seus amores e nas suas dores, nas suas capacidades, nas suas potências e fragilidades. Então, a gente tem um trabalho que nós estamos realizando hoje, com bastidores, com as estatísticas brasileiras, com foco no feminicídio. E o Ceará, que é o estado onde nós moramos, onde está o Horizonte, hoje é o 4º estado que mais mata mulheres no Brasil. Então, nós precisamos falar sobre as várias faces da violência contra as mulheres. E isso é feito através desse trabalho. É um outro projeto, né? E quando a gente coloca as meninas e as crianças para bordarem, sejam meninos ou sejam meninos, nós estamos dizendo que o bordado é para todos, que o bordado é democrático, né? Que o bordado leva essas mensagens, que os homens também podem bordar, né? Os meninos podem bordar. E as crianças hoje da comunidade, nós temos um grupo de meninos e meninas que eles estão contando a história de Cazuza com o olhar da infância. Então, eles estão refazendo a nossa primeira exposição, desenhados por eles, bordados por eles, e a história contada por eles. Então, nós estamos refazendo a história de Cazuza, que é a história de cada um. E hoje existe o Cazuzinha, que é um herói, e que antes ele não existia, ele era invisível. E hoje a gente tem um Cazuzinha que está dentro de um livro de Horizonte. O livro que conta a história de Horizonte tem um menino negro chamado Cazuza, que é o Cazuzinha, e ele conta toda a história de Horizonte em cada página dos livros. Isso talvez tenha sido uma das nossas maiores conquistas. Então, isso tudo eu considero estratégias de sobrevivência, de fortalecimento, de empoderamento, de melhoria da qualidade de vida, no fortalecimento da vida dessas mulheres, né? E é muito importante nós falarmos sobre isso, sabe? Essa oportunidade hoje de estarmos aqui falando sobre um projeto que ele pode estar em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, né? Porque em todos os lugares nós vamos encontrar mulheres e grupos vulneráveis que precisam ser fortalecidos. E nós estamos felizes de poder compartilhar com vocês essa experiência. Pues nosotras también estamos muy felices de poder compartir. Também estamos muito felizes de poder compartilhar, de poder escutar tudo isso que você nos contou. Vamos terminar essa segunda roda de intervenções, voltando a perguntar ao Augusto Lima, e gostaríamos de saber, ou continuar aprofundando com essa ideia do ciclo social, e saber como esse ciclo social contribui para sensibilizar a cidadania e promover a inclusão social que, em relação à sua primeira intervenção. Muchas gracias. Neste caso, o circo é uma disciplina artística ideal para potenciar a diversidade. Tradicionalmente, e a forma como nós olhamos para o circo, normalmente é o lugar no fundo, colocar-nos no lugar do outro, da diferença e variedade de tipos de corpos e entrosamento entre os vários, portanto, entre os vários artistas, cada um com a sua especialidade. É o lugar da magia, por exemplo, e de fazer coisas inacreditáveis acontecer. Portanto, isto são características do circo, e são estas características que se querem passar para estas pessoas com deficiência, para estes jovens com deficiência. Portanto, através destas ferramentas que o próprio circo
proporciona, consegue-se desenvolver, conforme eu disse na minha primeira intervenção, desenvolver autoconfiança, desenvolver autoestima, desenvolver autonomia, desenvolver o espírito de entreajuda, fomentar o respeito, tanto pelo próprio como pelo outro. No fundo, através do circo, o circo permite e oferece técnicas de aprendizagem e concentração que podem ser utilizadas tanto no meio escolar como no resto da vida. Permite, por exemplo, desenvolver também a consciência corporal, e nomeadamente para estes jovens é fundamental a questão da consciência corporal, da coordenação motora, do trabalho muscular, do alongamento, do equilíbrio, da noção de espacialidade, imaginação e criatividade. Portanto, através do circo conseguimos isto tudo. Através da arte circense e todas estas técnicas, que no fundo são técnicas que estão inerentes à prática circense, conseguimos que estes jovens com deficiência possam trabalhar todas estas componentes, quer ao nível de componentes mais corporais, mais físicas, mas também ao nível de componentes mais psicológicas e no domínio, por exemplo, da própria criatividade. Portanto, através da inclusão pela arte, através da inclusão pelo circo, é uma oportunidade que se dá para que os jovens com estas características possam potenciar aquilo que de melhor têm, potenciar cada um destes indivíduos. E, no fundo, consegue-se trabalhar a diversidade num contexto profissional de uma forma continuada no tempo, e assim consegue-se alargar o conceito de inclusão na arte a todos aqueles que são marginalizados pela sociedade e que normalmente não têm estas oportunidades. Ou aliás, as próprias oportunidades são manifestamente insuficientes para a sua estimulação e capacitação. Através desta profissionalização, deste trabalho inclusivo, é possível despertar uma mudança na forma de olhar a diversidade. Estes jovens em palco deixam de ser vistos como inferiores, incapazes ou invisíveis. Portanto, o facto de estarem no palco a representar, a ter uma atuação, um objetivo final, faz com que estes jovens passem a ser percebidos como uma parte de um grupo de artistas, como pessoas corajosas, que dão o seu melhor, que alcançam o belo e o extraordinário, mas sobretudo, e isto é que eu acho que é esta a principal mensagem, mas sobretudo que são capazes, que conseguem fazer. E, portanto, o circo e a arte circense consegue, através das suas técnicas, e de uma forma muito resumida, e para terminar, consegue com que estas pessoas, que normalmente são marginalizadas, que não têm oportunidades, conseguem despertar nelas uma mudança e um sentido à sua própria vida. E, portanto, é nisto que consiste o Envolvarte, e é nisto que o circo contribui para a sensibilização dos cidadãos e para a sua própria inclusão social. Muchísimas gracias. Pues le cedo de nuevo la palabra a Marina. Obrigada, vou passar a palavra agora a Marina Canals. Muito obrigada. Ainda alguns minutos. E agora quero saber se alguma das pessoas aqui presentes quiserem fazer alguma pergunta, por favor, levante a mão, utilize o símbolo da mão e passamos a escutar. Os palestrantes também quiserem fazer alguma pergunta entre eles, entre si, não tem problema, podem usar esse momento para isso.
Estou esperando aqui. Alguém se manifesta? Nós também temos algumas perguntas preparadas. Esperamos que vocês possam interagir. Desde o princípio, esta publicação foi uma obra muito importante para a associação. Nós começamos a pensar e a conceber essa publicação durante a pandemia, porque a pandemia colocou de relevância a importância do cuidado para a sustentabilidade da vida. E aí aprendemos o que eram serviços essenciais, também pudemos perceber que os cuidados muitas vezes tinham ficado relegados à esfera do que é privado. E vimos, então, as últimas questões das agendas políticas em relação ao financiamento. Mas esses cuidados, imensa maioria, não eram reconhecidos ou remunerados como pelos governos locais. E nós, como comunidades educadoras, temos uma responsabilidade especial quanto a isso. Responsabilidade não só em promover mudanças para conseguir uma melhor responsabilidade, maior entrosamento entre mulheres e homens, mas também buscamos maiores mudanças e transformações a nível de governos locais, empresas. A ideia que nós queremos transmitir com essa publicação é que, em determinados momentos da vida, todos vamos precisar de cuidados, e vamos também ter que ser cuidadores, portanto, não podemos deixar de olhar para essa questão. A apresentação que nós apresentamos, o que nós apresentamos agora, em relação aos cuidados com um olhar poliédrico, estamos muito agradecidos a todas as autoras e autores, porque podemos ver o que entendemos por cuidado. Muitas vezes, cuidado é criar, mas também é buscar a saúde, é acompanhar. Vimos nos artigos de alguns dos prefeitos, é ensinar, é escutar, é atender, é consolar, é reciclar, aprender a nos relacionar melhor com o planeta. Todos esses cuidados que são imprescindíveis para a reprodução do cuidado na vida, precisava dessa tribuna e desse encontro. E agradecemos, então, a Francisco Urbano, a cada um de vocês, a Francisco Urbano, a Rita de Cássia, a Augusto Lima e a Jajo, que fizeram possível esse encontro, esse entrosamento de toda essa problemática. E agora eu pergunto se alguém mais se anima a fazer alguma pergunta, se não, eu passo a palavra para a Jajo, para reformular um pouquinho as ideias que foram apresentadas aqui, que são muitas e muito ricas. E gostaria de dizer o interesse e a presença de todos vocês nos estimula para que continuemos trabalhando, formulando perguntas e projetando iniciativas para que esse modelo de cidade que nós pretendemos possa tomar forma e colocar o valor na educação, e sabendo que a educação, considerando que a educação sempre contribui para que vivamos melhor. Passo, então, a palavra para a Jajo, e depois das palavras da Jajo, parece que tem uma mão da Praia de Carmen. Vamos dar a palavra, passar a palavra à Praia de Carmen. Muito obrigada, boa tarde. Desculpa por levantar a mão tão tarde. Estou fazendo uma recopilação de tudo mentalmente, de tudo que nós vivenciamos hoje. Apesar de que eu tenho um monográfico em física, mas acho excelente a ideia dessa convocação com os expoentes, todos os palestrantes de hoje, de poder compartilhar as ideias, porque toma outra dimensão o que nós possamos ler, o que podemos ler no documento, mas escutá-los é muito importante. Poder conhecer as experiências de algumas das cidades, eu acho isso muito enriquecedor, era o que eu queria manifestar, porque chamou muita atenção isso, de aprofundar muito mais ao estarmos aqui com a exposição de cada um de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada.
sentimos muito prazer de receber esse feedback. Como nós dissemos antes, é muito importante para todas as cidades, não só o material, mas também esse tipo de reuniões, colocar os objetivos, sociabilizar os conhecimentos e as boas práticas e compartilhar tudo isso. E se não tiverem nenhuma outra intervenção, eu vou passar a palavra, então, a Jaju, para que reformule um pouquinho todas as ideias que saíram aqui desse encontro. Muito obrigada, Marina. Umas ideias que já são talvez um pouco desordenadas, que eu fui anotando aqui no meu caderno, mas eu gostaria de compartilhar com todos vocês as coisas que chamaram mais atenção, por mais que eu diga um pouco fora de ordem. Em primeiro lugar, fiquei com a ideia que considero muito importante, que foi o professor Francisco, de como se fala de determinantes que afetam a saúde. Esses determinantes sociais e ambientais estão diretamente conectados, estão vinculados como uma chave para as cidades educadoras, seria gerar também com a própria natureza. Quando o ar é mais limpo, respiramos melhor. Quando a cidade tem mais áreas verdes, melhora a saúde mental também, como ele falou. Ou seja, pensar nessa ideia de que o ambiental vai por um lugar e por um lado e o social vai por outro lado, podemos perceber que são coisas que se alteram. Não, vemos com ele que há uma sinergia impressionante entre os dois pontos. A ideia de que quando a natureza anda bem, todo o conjunto das pessoas que moram, que vivem nesse contexto, também vão estar melhores. Essa é uma ideia que eu fiquei. Outra é de que as soluções devem ser sempre adequadas, estar colocadas num território concreto. Por mais que busquemos soluções escaláveis e compatíveis, e isso é desejável, mas sempre há uma dinâmica de aterrissagem a um território concreto, a importância do lugar. E também o que se salienta, os dados e as capacidades, mas também a recuperação da experiência que pode chegar das políticas públicas, mas não só nesse lugar das políticas públicas estariam as soluções, mas que faz falta também é ver as soluções que podem vir desde a comunidade, como a sociedade também deve interagir e trazer soluções para as políticas públicas, orientando também. Também pensei na ideia de Francisco, na ideia do planejamento, dos indicadores. Eu fiquei com a ideia de que as coisas não acontecem sozinhas, senão que fazemos com que aconteçam. Existem projetos muito bons, ideias que são fantásticas, mas temos que propiciar de que aconteçam. E fazer com que aconteçam significa pensar, planejar, dar participação e colocar meios e recursos de todo tipo, não só os recursos monetários, para que as coisas possam ser possíveis e se efetivizem. Outro momento que pareceu importante, que foi uma sugestão interessante, quando falaram do projeto de Horizonte das mulheres afrodescendentes, da recuperação do ancestral e da memória. Recuperar isso como um elemento básico para definir identidade, no sentido de que todas temos o direito de ocupar um espaço, o direito de cuidar. Essa ideia de recuperação da memória e do ancestral, achei muito importante, porque, além disso, como muitas vezes podemos trazer a filosofia, não é possível conseguir êxito se não podemos trazer o passado. Trazer as lembranças do passado é trazer a realidade também. Então, essa transformação requer memória. Qualquer transformação requer memória e autoestima do que somos realmente. Outra ideia que considero muito importante foi a de fazer visível o invisível, ou seja, visibilizar o que é invisível. Augusto falou de visibilizar as pessoas que normalmente ou comumente são invisíveis e fazê-los visíveis através do circo. E também visibilizar as mulheres afrodescendentes que estiveram invisibilizadas há muito tempo, que se ocupam de tarefas que são
imprescindíveis para que essas comunidades existam, mas também são tarefas invisibilizadas não só pelas comunidades patriarcais, mas também por instituições públicas que, tendo valores supostamente democráticas, deixam invisibilizadas essas questões ocultas e que fazem parte para sustentar a vida e que muitas vezes não é valorizado no mercado, não são levadas em consideração ou não são valorizadas a nível simbólico e político. Portanto, o processo de cuidar, fazer visibilizar o que é invisível, eu acredito que é muito importante. Continuo colocando algumas outras ideias e insistiu muito na importância do sentido educador dos processos. Insistiu muito em que todas essas experiências que compartilhamos hoje têm um importante sentido educador. A educação entendida como um processo de emancipação, uma educação que se insistiu muito como uma educação que se percebe como processo colaborativo, um processo compartilhado, um processo no qual o diálogo e a interação com outras experiências é chave. Também fundamental nessa tarde foi o papel da arte. A arte e o artístico, a linguagem artística como processo para aprender a cuidar-nos uns aos outros, para aprender a cuidar. E falava da importância da beleza, da importância dos corpos, de corpos diversos, no caso do circo, por exemplo, que era muito evidente, e eu considero muito importante também, como foi dito, que comumente tem vezes que a arte e a beleza se percebem de uma maneira muito elitista, onde parece que arte ou beleza somente só podem ser geradas por pessoas que são tocadas por algum dom, por uma vara mágica, ou pela imaginação. Mas a imaginação também é treinada, a beleza também é treinada e a arte também é treinada. A arte é uma forma magnífica de transformar as sociedades, porque apela a outras linguagens, passa pelo corpo, pelas emoções, coisas que muitas vezes nós só abordamos através da teoria ou de dados, mas que contribui a gerar uma certa integralidade do pensamento, entre pensamento, conhecimento e sentimento. Isso, para mim, é algo fundamental para tudo que nós estamos comentando hoje. E falamos também muito da necessidade do trabalho em rede, da colaboração entre diferentes instituições públicas, da colaboração do que é público e político juntamente com as comunidades. Esse processo de transformação que requer de uma permanente colaboração público-comunitária. Acho importante levar isso em consideração. E, por último, eu deixei um tema que foi colocado pela Rita, a possibilidade de pensar como esse projeto é um projeto que abre espaço. As cidades, muitas vezes, expulsaram muitas pessoas empobrecidas, pessoas com diversidades funcionais, e muitas vezes essas pessoas precisam abrir espaços para poderem existir, com dignidade. Portanto, quando uma cidade é cuidadora, quando uma cidade legisla e organiza e projeta para que essa abertura de espaços não seja um processo hostil, mas que sim que seja um processo mais simples, acho que estamos fazendo um trabalho importantíssimo. Isso conecta também com a intervenção da Aidê no final, quando ela falava de que esse espaço também permite, é um espaço que abre e permite a que possamos entender o que às vezes parece complicado incluir por uma publicação, por mais que seja muito explicada, mas é uma forma fria de ver os corpos. Dessa maneira, estamos através de uma tela, mas ver um pouquinho, e a linguagem não verbal permite com que as ideias cheguem de uma maneira muito mais clara. Então, eu agradeço muitíssimo por a contribuição desse encontro e a cada uma dessas contribuições que vai servir a cada um de nós. Muitíssimo obrigado. Muito obrigada, Jágio, por essa intervenção tão importante, essa chuva de ideias e de conceitos. Eu que gostaria de dizer que
com essa apresentação e com toda a participação desses autores, que vocês leiam todo o trabalho que foi feito, e eu acho que sinto assim que cumprimos o objetivo e que coloquem em prática todas essas iniciativas. Nós também queremos inspirar-nos nessas publicações e poder, então, reverter a situação dos problemas que encontramos, colocando nas nossas agendas municipais e pensar, então, que dessa maneira cumprimos com o objetivo dessa publicação. Eu digo a todos que a publicação já está disponível online, que já está no nosso site, e vocês também nós vamos enviar uma cópia física para todas as cidades, e agradeço o tempo e a participação de cada um de todos vocês. Agradeço a delegação, pela equipe da secretaria. Um aplauso para a Jacho, para cada um dos autores da publicação. Muitíssimo obrigada. Então, estamos juntos sempre. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada. Obrigado. Adeus. Yo me voy a ir porque me cierran el edificio, ¿vale? O si queréis seguir hablando, os hago co-host, Marina. Te hago host a ti, pero gracias por todo. Adiós. Gracias, Laura, por todo. Hola, María. Y hay 1.000.000 de gracias. Gracias a vosotras, me estaba quedando sin voz, digo, ay, madre mía, a ver si termino. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, yo creo que ha sido bueno, un gusto tenerte. Bueno, no tengo palabras porque realmente aquí también hay un montón de ideas y de conceptos para retener y para restituir a las ciudades. Gracias por el cariño que has puesto en esta publicación y bueno, por el regalo que ha sido trabajar juntas, por tu paciencia. No, ya ves, sí, vosotras también a veces tenéis que tener paciencia conmigo cuando tardo en responder. Así que no, es un gustazo, de verdad, ya os lo he dicho varias veces, pero es un gusto trabajar con vosotras, o sea, es un placer. No nos lo digas mucho porque no te dejaremos tranquila. Pues nada, oye, que vaya todo fenomenal y cuidaos un montón y seguimos en contacto, ¿vale? Seguimos. Cuídate, Hala, gracias chao. por todo. Chao, Chao, chao. chao. Adiós, adiós.